Seja bem-vindo ao meu canal. Passo a passo de hoje é desse lindo vestido gringo em crochê. Aqui no vídeo não dá pra ver direitinho, porque a câmera é pequena, o espaço é pequeno aqui, mas vocês vão ver aí nas fotos como que esse vestido é bonito, como que ficou bonito. Olha só aqui a manga, ó, ela tem esse punho, tem essas aplicações de flores. E eu fiz olhando numa foto, aqui tem uma fenda, olha só. E ele é bem compridão, vai até os pés. E aqui ele é bem largão, só que eu não fiz ele tão largo, a pedido da minha cliente, né? Na foto de inspiração ele é um pouco mais largo. Mas vocês vão entender no decorrer do vídeo que vocês podem estar fazendo ele mais aberto aqui na parte de baixo. É só fazer os aumentos, como eu expliquei aí no vídeo. Esse tamanho aqui é o tamanho P e veste também um tamanho M. Para você fazer ele, você pode estar medindo o busto da cliente e aí você faz de acordo com o tamanho do busto e já começa a fazer aqui, ó, as correntinhas. Desse tamanho do busto eu sempre tiro 10 centímetros, então se é 95 centímetros o busto, eu tiro 10 centímetros e fico com 85 centímetros. Aí eu faço as correntinhas de acordo com o tamanho do busto, tá bom? Aí eu fiz, iniciei aqui nessa parte de cima, fui fazendo, aqui embaixo eu comecei a fazer os meus aumentos, porque tem o quadril, né, que é mais largo, pra dar certinho. Aí você pode estar fazendo também de acordo com a medida do quadril da sua cliente, para estar fazendo os aumentos aqui, tá bom? Então, é isso, mas se for um tamanho P ou M, pode estar usando essas mesmas medidas que eu usei, que vai dar certinho. Aqui, os materiais que eu utilizei foi o fio 4. Nessa cor crua aqui, eu utilizei o barroco fio 4. E nessas outras cores aqui, eu coloquei 2 fios. Tem aqui fio Anne, tem Fiore. O fio número 2, eu coloquei 2, né? Fiz um fio duplo. E aí, fiz toda a peça assim. Então, nem vou mostrar aqui o rótulo da embalagem, porque eu nem tenho o rótulo mais. Mas olha só, tudo foi com fio 4, né? O barroco já é o fio 4, então não fiz com 2 fios. E esse aqui, como é fio 2, né? O fio Anne e o Fiore é fio 2. Eu uni os 2 fios e fiz toda a peça assim, olha só. E para confeccionar, eu utilizei a agulha 4 milímetros. Eu gosto de trabalhar com a agulha 4 milímetros, que a peça fica bem soltinha, né? Com fio duplo, com o fio número 4. E também utilizei uma tesourinha para cortar os fios. Aqui eu fiz as florzinhas de acordo com a foto de inspiração, mas eu não fiz idêntica, não. Eu nem gravei fazendo as florzinhas. Olha só, eu fiz aquela florzinha bem simplesinha. Você pode estar fazendo uma florzinha da sua preferência e tá colando aqui, que fica bem bacana. Eu fiz aqui só mesmo de acordo com a foto, eu fui fazendo e colando. As cores também eu utilizei, as cores, eu olhei mais ou menos a cor da foto, mas eu não utilizei as mesmas cores não, até porque eu não tinha. Então, eu utilizei essas cores aqui que são bem parecidas também com a cor da foto lá, tá bom? Então, é isso, vamos dar início ao vídeo. Eu espero que vocês gostem de mais essa videoaula. E vocês, peço mais uma vez, antes de começar o passo a passo, vocês se inscrevam no meu canal para estar ajudando o canal a crescer e curte meu vídeo. Beijos, fiquem com Deus, vamos começar o passo a passo. Aqui eu vou começar pelo busto, aí eu vou fazer 85 centímetros de corrente, que é a medida do busto da minha cliente. Então, eu vou seguir fazendo aqui 85 centímetros de corrente, nem vou contar a quantidade de correntes, aí quando eu completar 85 centímetros, eu volto. Terminei aqui o meu cordão, olha só, fiz até completar 85 centímetros, que é a medida do busto da minha cliente. Esse modelo, ele fica um pouquinho folgado no corpo, então eu vou fazer exatamente a medida do busto. Então, aqui eu venho, vou organizar a correntinha aqui pra não ficar torta.
olha só. E vou fazer um pontinho baixíssimo aqui na primeira corrente, fechando esse cordão. Olha só. Agora, eu vou subir aqui 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto, e vou fazer mais 3, que é de espaço. Laço o fio, venho aqui, vou pular 1, 2, 3 correntes, venho no quarto e faço um ponto alto. 1, 2, 3, venho aqui, 1, 2, 3 correntes, no quarto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, pulo 1, 2, 3, no quarto, um ponto alto. Eu vou fazendo assim por toda a volta, vai ficando assim. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, aí eu venho aqui na terceira corrente e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, como a gente não conta as correntes, pode ser que dê mais pontos ou menos pontos aqui no final para fechar, mas aí não tem problema. Se der 2, você pode fechar só com 2 pontos aqui, ou 4. Ou então, se der mais, você pode estar dividindo, né? Coloca 2 aqui, 2 aqui, por exemplo, né? Que não vai dar erro na sua peça, não. A minha deu... Eu achei que deu certo, mas deu 4 pontinhos aqui. Aí, eu fechei, porque como a gente não contou as carreiras, pode ser que não dê certinho os 3 pontinhos, né? Mas não vai dar diferença na sua peça, não. Então, aqui eu vou subir 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto, 1, 2, 3, que é de espaço, e vou continuar fazendo a carreirinha igualzinha a essa anterior. Eu vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto que a gente fez, 3 correntes que é de espaço, faço um ponto alto em cima do ponto alto, 3 de espaço, ponto alto em cima do ponto alto, e vai ficando assim. Então, aqui eu vou fazer dessa forma, olha só, aqui é a parte do busto. Então, eu vou crescer essa parte aqui, eu vou crescer ela até chegar mais ou menos à altura do umbigo. Eu não sei quantas carreiras eu vou precisar fazer, eu vou fazendo, eu vou medindo no manequim, para saber quantas carreiras eu vou precisar fazer. E também eu tenho que ficar mudando de cor. Então, dessa cor aqui, eu vou fazer até mais ou menos a altura do umbigo. E aí, eu volto, porque a gente tem que fazer as alças e dar continuidade fazendo. A gente tem que fazer as mangas, né? A manga vai ser comprida. E aí, dá continuidade fazendo a parte de baixo, a parte da saia do vestido. Então, vou fazendo dessa forma aqui, por mais ou menos umas 10 carreiras. Quando eu voltar, eu falo com vocês certinho quantas carreiras eu precisei fazer. Mas é desse mesmo modelo aqui. Eu terminando essa carreira, eu começo a próxima dessa mesma forma, tá bom? Então, vou fazer minhas carreirinhas aqui e já volto com vocês. Voltei aqui, e olha só, aqui eu fiz 13 carreirinhas. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 espacinhos desse aqui, ó. Que a gente fez. Então, aqui, eu vou fazer agora primeiro as mangas, pra depois a gente dar continuidade fazendo a parte de baixo. Então, aqui, dá um pouquinho acima do umbigo, aí depois a gente vai mudando de cor, né? Eu vou fazendo de acordo com a foto que eu tenho de inspiração. Então, aqui pra fazer a manga, a gente vai dividir assim. Aqui eu fiquei no total com 30 quadradinhos. Então, a gente vai dividir aqui no meio certinho aqui. Ó, eu vou colocar aqui um marcador aqui, nesse pontinho. E aqui a gente vai subir, vou colocar nesse aqui. Aí, a gente divide depois, ó. Eu vou colocar um marcador aqui nesse pontinho. Aí, esses 2 quadradinhos aqui, eu vou subir umas carreirinhas aqui. Eu vou subir 8 carreirinhas com esse mesmo quadradinho. Só que eu vou fazer assim, vou subir com esses 2 quadradinhos, aí eu vou contar 1, 2, 3, que vai ficar aqui entre os quadradinhos que eu vou subir. E mais 1, 2, que eu vou subir aqui atrás também os quadradinhos. Eu vou marcar aqui pra vocês verem. Aqui é só contar, eu marquei aqui, olha só, marquei aqui, então você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, que vai ser a manga aqui desse lado de cá.
Aí, pra facilitar, eu vou colocar outro marcador aqui. E o outro aqui, ó. Porque aqui é onde a gente vai subir com os pontinhos. Eu vou subir desse lado de cá e desse lado de cá também. E aqui no meio fica assim, ó. Quando eu começar a fazer, vocês vão entender. Então, aqui, pra dividir certinho, pra ficar a mesma quantidade de pontos de um lado e do outro, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. E aqui, eu vou colocar o marcador e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, aqui eu já fiz aqui, olha só, já dividi aqui certinho também. E aqui, eu fiquei no total de 30 quadradinhos, por isso deu certinho, assim. Então, aqui, eu fiquei com 8 quadradinhos aqui na frente e 8 atrás. Como a gente faz por medida, se por um acaso a quantidade de quadradinhos for ímpar, né, não dá a quantidade certinha, você define o lado da frente com um quadradinho a mais e o lado, né, o lado de trás com um a menos. Porque aí, no caso, daria, se não for o número par, aí você teria um quadradinho a mais. Aí você deixa ele pra frente, isso não vai atrapalhar sua peça, não, tá bom? Então, aqui eu vou explicar pra vocês como que eu vou fazer a alça aqui. Então, aqui vamos começar a fazer a alça. Aqui, eu vou começar aqui por esse marcador, né, de um dos lados da manga, né? Então, vou inserir aqui a minha agulha com o fio ainda na cor cru. Inicio com ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, 3 de espaço. E venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. 3 correntes, a mesma coisa que a gente tava fazendo aqui, a gente vai fazer aqui também. Aí, venho aqui no próximo marcador e faço um ponto alto. Aí, ficou assim. Aqui eu retiro o marcador. E aqui eu vou fazer 8 carreirinhas dessa, de ida e volta. 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto. 3 correntes de separação. Viro. E faço um ponto alto sobre o ponto alto. 3 correntes. Ponto alto aqui na terceira correntinha. 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto. Mais 3 espaço, ponto alto sobre ponto alto. 3 correntes. Aqui na terceira corrente, eu faço um ponto alto. Então, eu vou fazer assim por 8 vezes. Olha só como que tá ficando. Ó, vai ficando assim. Então, a gente vai subir aqui onde temos o marcador, deixando esses 3 espacinhos aqui, que aqui vai ficar por baixo das axilas, né? E aqui eu vou subir aqui, ó. Então, subi aqui já 3. Então, vou subir até completar 8 quadradinhos. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Onde temos o marcador aqui, vamos subir 8 carreirinhas. Tá bom? Então, vou fazer as minhas carreirinhas aqui. É bem simples, dessa mesma forma. Eu vou fazer aqui 8 desse lado e 8 do outro. E volto já, pra gente dar continuidade. Terminei aqui, olha só. Já fiz aqui as minhas 8 carreirinhas de quadradinho. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreirinhas na frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 8 carreirinhas aqui na parte de trás. Deixando os 3 quadradinhos aqui, que é a parte das axilas. Então, aqui, eu vou arrematar o fio, só que eu vou deixar um pedaço de fio pra gente tá costurando. Ou então, você pode unir aqui e já costurar, já fazer no crochê também. Eu vou costurar com agulha, mas tanto faz. Vou deixar um pedaço de fio um pouco grande. Eu arremato aqui. E aqui eu vou virar do lado avesso pra mim tá costurando. Eu vou utilizar aqui essa agulha de tapeçaria pra tá fazendo a costura. Então, eu venho aqui, vou virar do lado avesso. E aqui é só unir as pontinhas. Olha só. Passo aqui na terceira corrente. E vou alinhavando assim, ó. Em cada pontinho, eu faço um pontinho aqui com a agulha.
E assim eu vou unindo as duas peças. Aí, prontinho. Aí, agora você pode deixar esse fio, aí você arremata depois junto com esse aqui. Vou virar novamente, pra gente dar continuidade à nossa peça. Olha só, ficou assim, ó. Olha só, se for uma camisetinha, já tá certo, só dá o acabamento. Mas vamos dar início à nossa manga. Pra fazer a próxima carreirinha aqui, eu vou fazer dessa cor aqui, ó. É uma cor amarelo, eu nem sei direito essa cor, que eu tô usando sobrinhas de fio e tô utilizando fio duplo. Fio número 2 duplo, né? Aqui eu utilizei o Barroco 4, né? E esses dois aqui fica da mesma espessura, né? Que é 2 fios número 2, aí fica número 4. Vou fazer a peça todinha com essa espessura de fio. Então, aqui eu venho e vou colocar minha agulha aqui em qualquer um dos pontos altos. Faço um ponto baixo para começar. Fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, laço o fio e venho aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto. Faço 2 correntes, venho no próximo ponto alto, faço 2 pontos altos. Lá, 2 correntes, venho no próximo ponto alto, 2 pontos altos. E assim eu vou fazer por toda essa volta aqui. 2 correntes, 2 pontos altos, esses pontos altos que estão deitados aqui. Então, para cada ponto alto desse, você vai fazer 2 pontos altos, separado por uma corrente. Ó, chegando aqui onde temos o início aqui, ó, a gente faz também, em cada pontinho aqui desse, a gente vai fazer 2 pontos altos. Aqui nesse encontro aqui também. Ó, 2 pontos altos. 2 correntes. Duas correntes. Aqui, ó, chegamos aqui no encontro, onde começamos a carreirinha aqui. Aí, a gente faz 2 pontos altos aqui também. A gente não salta esse espaço, a gente faz os 2 pontos altos, 2 correntes. Aqui onde vai ficar por baixo, onde vai ficar as axilas. E a gente vai fazendo assim por toda a volta. 2 correntes, aqui, ó, onde começamos a outra carreira na parte de trás, a gente faz também. E vamos fazendo assim até o final da carreira aqui. Terminei a minha carreirinha aqui, e olha só, ficou assim. Aqui a gente ficou num total de 19 quadradinhos, 19 bloquinhos de 2 pontos altos. Olha só. E aqui a gente vai emendar aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo. E depois de fazer as 2 correntinhas, né? Não fiz as 2 correntes. Olha que desmanchou aqui. 2 correntes, aí ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Agora, vamos fazer a próxima carreira. Próxima carreira, a gente vai fazer igualzinha a essa aqui. Fazer mais uma carreirinha igualzinha a essa. Faço 3 correntes que dá a altura de um ponto alto, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, fiquei com 2 pontos altos. 2 correntes, próximos 2 pontos altos, a gente faz um ponto alto em cima de cada um. 2 correntes e vamos fazendo assim até chegar aqui onde iniciamos a carreira. Terminei aqui a minha carreirinha, aí eu venho aqui na terceira corrente, vou fechar com um ponto baixíssimo. E aqui a gente vai cortar o fio, que a gente vai trabalhar com fio cru novamente. Aí ficou assim, ó. Olha só, por enquanto,
ficou assim. Agora, aqui, com o fio cru, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui no meio aqui, onde temos as duas correntes. Vou colocar o meu fio em qualquer espacinho aqui. Vou colocar o meu fio, faço um ponto baixo, faço 1, 2, 3, 4 correntes. Então, agora a gente vai trabalhar com pontos altíssimos, tá bom? Vamos fazer 4 correntes, que dá a altura de um ponto altíssimo, e vou fazer 3 correntes, que é de separação. Aí, eu venho aqui, laço o fio 2 vezes, venho no próximo espaço e faço o ponto alto duplo. Eu falei triplo, né? Ponto alto duplo. 1, 2, 3. Laço o fio 2 vezes e venho, ó, tiro 1, 2, 3. 1, 2, 3. Laço o fio 2 vezes e venho, tiro 1, 2, 3. 3 correntes e vou fazendo assim por toda a volta. Fazendo 3 correntes e fazendo ponto alto duplo no próximo espaço. 1, 2, 3, laço o fio 2 vezes, venho no próximo espaço, tiro 1, 2, 3. Aí, vai ficando assim, ó. 1, 2, 3, e vou fazer assim até o final da carreira. Terminei a minha carreirinha aqui, aí eu venho aqui, ó, no quarto ponto, na quarta corrente, e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu não vou fazer assim, porque a gente vai começar sempre a trabalhar do meio. Então, se eu fechar aqui na quarta corrente, eu vou ter que caminhar com pontinho baixíssimo aqui pro meio das correntinhas. Então, para não precisar caminhar, eu vou fazer aqui uma correntinha, aí laço o fio e venho na terceira, na quarta corrente, e vou fazer um ponto alto. Aí, assim, eu já fico aqui no meio, né, das correntinhas, assim, ó, que eu preciso começar a trabalhar do meio. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ponto altíssimo separado por 3 correntes. E vamos fazendo assim por toda a manga. Eu vou fazer aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, né, que dá a altura de um ponto altíssimo. Aí, eu laço o fio 2 vezes, venho no próximo, tiro 1, 2, não, perdão, fiz as 4 correntes que dá a altura de um ponto altíssimo, faço as 3 correntes de separação, e agora laço o fio 2 vezes e venho pro próximo espaço fazendo ponto altíssimo, ou ponto alto duplo. 3 correntes, laço o fio 2 vezes e faço a mesma coisa. Então, vou fazendo assim por toda a manga. E aqui, sempre na hora de fechar, eu faço dessa forma para facilitar na hora de subir a próxima carreira. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a outra manga, que já tá adiantada, para vocês entenderem. Então, aqui eu tô na minha segunda carreirinha do cru. Ó, tá vendo? Na segunda carreirinha. Eu vou fazer, acho que são 9 carreirinhas na cor cru, olha só. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreirinhas. Então, eu vou fazer 9 carreirinhas na cor cru, igualzinho daquela forma, né? Ponto altíssimo, separado por 3 correntes. Aí, ficou assim, ó, 9 carreirinhas. Tá vendo que aqui tá a parte amarela que a gente fez, as 9 carreirinhas do cru, e aqui eu fui colocando algumas cores. Olha só, fiz uma de vermelho, tudo a mesma coisa dessa aqui, ponto altíssimo separado por 3 correntes. Então, feito as 9 carreirinhas do cru, eu faço uma vermelha, uma azul, uma rosa, uma verde, uma laranja, um azul claro, uma outra amarela, que é dessa cor aqui que a gente iniciou, e esse azul aqui escuro. E só depois eu faço esse punho aqui. Então, vamos seguir fazendo toda a manga dessa mesma forma. Vou fazer as 9 carreirinhas do cru. Então, vou contar aqui: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vai ser num total de 17 carreirinhas assim de ponto altíssimo. E ficou um tamanho muito bom, né? Ficou sobrando um pouco, como mostra na foto, sobrando um pouco assim, né? E o punho aperta, né, pra manga não descer. Então, aqui eu vou fazer essas 9 carreirinhas aqui, né? E mais essas carreirinhas, né? Se você estiver fazendo de uma cor só, também é só seguir fazendo todas de uma cor só. Então, no total, deu
deu quantas carreirinhas? Deixa eu ver, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreirinhas. Vou fazer todas as minhas 17 carreirinhas, né, utilizando essas mesmas cores aqui, pra ficar igual dos dois lados, né? E aí, eu volto pra gente fazer esse punho aqui, tá bom? Aqui não ficou nenhuma dúvida, né? Que é só fazer ponto altíssimo, separado por 3 correntes, né? Todas as voltas da mesma forma, tá bom? Depois é só trocar de cor e ir fazendo do mesmo jeito. Então, vou dar seguimento aqui fazendo a minha manga, e aí eu volto pra gente fazer esse punho aqui juntas. Terminei aqui a manga, já fiz aqui todas as minhas carreirinhas, e agora nós vamos fazer o punho. Então, aqui, pra fazer o punho, eu vou utilizar o barbante cru. E venho aqui, ó, vou vir aqui em qualquer um dos pontos. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, feito as 10 correntes, eu vou segurar aqui, vou fazer mais 2, e volto aqui na terceira e vou fazer um ponto baixo. Venho na próxima, um ponto baixo. Um ponto baixo na próxima. E vou fazer pontos baixos por todas as correntinhas que a gente fez. E vamos ficar num total de 11 pontos baixos. Eu fiz os 11 pontos baixos. Aqui o último. Ó, feito os 11 pontos baixos, eu venho aqui no meio, onde temos aqui as 3 correntes, e vou fazer um ponto baixo. Aí, aqui eu fiz a minha primeira carreirinha. Aí, aqui, se eu fizer em todos os pontinhos e em todo o meio, vai ficar um punho muito largo. Eu preciso de um punho desse tamanho aqui, ó. Tá vendo que ficou um tamanho ideal? Olha só. Então, pra ficar desse tamanho aqui, eu tenho que diminuir aqui pra ficar daquele tamanho. Eu fiz o teste fazendo em todos os pontinhos aqui, não deu certo, ficou muito grande. Então, aqui, eu faço aqui, eu começo no ponto alto, faço a primeira carreira e fecho a primeira carreira aqui entre as correntes, que são as 3 correntinhas. Aí, agora, eu vou fazer a próxima carreirinha. Vou fazer carreirinhas de ida e volta, até terminar toda a volta. Então, aqui eu fechei a primeira carreira aqui nas 3 correntinhas. Aí, aqui eu faço uma corrente e vou fazer a segunda carreira. A segunda carreira, eu vou fazer aqui, eu vou pular esse ponto alto e vou começar a segunda carreira aqui nas 3 correntes. Então, as carreiras todas vão ser assim. Eu faço no ponto, aí depois na próxima eu já pulo o primeiro. Aí, na próxima eu já vou fazer no ponto e vou pular o segundo ponto. Eu vou fazendo assim. Então, aqui eu fechei nas 3 correntes, pulei o primeiro e vou dar início na segunda carreira aqui no próximo espacinho. Então, viro, ó, e aqui eu vou dar início à segunda carreira. Então, venho aqui, ó, no primeiro pontinho e faço um ponto baixo, pegando somente na argolinha da frente. Ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, o 11º, eu vou pegar, eu não vou pegar só na argolinha da frente, eu vou pegar nas 2 argolinhas pro acabamento ficar melhor. Então, pego somente na última, nas 2 argolinhas. Não pego somente na da frente. Aí, eu faço uma corrente, viro, e vou aqui, já no primeiro pontinho, eu já começo fazendo o pontinho baixo. Sempre pegando aqui, nessas argolinhas aqui, na primeira argolinha. Na argolinha de trás, aliás, né? Pego nessas aqui e não nas 2. Então, eu vou fazendo, ó, 2, 3. Aí, pra você não se perder, você pode ir contando.
pra dar os 11 certinho. Aqui, ó, vai dar 11. Ó, terminado aqui os meus 11. Olha só, aí agora, eu pulei esse pontinho aqui, agora eu já fecho nesse próximo aqui. Então, a gente sempre vai pular um, ó, fiz no primeiro, aí o segundo eu pulei. Aí agora na terceira carreira eu já faço nele. Então, já faço no pontinho, fechando a carreira, né? Já fecho aqui a segunda carreira aqui no terceiro ponto. Aí, eu faço uma corrente e aqui eu começo do meio. Tá bom? Aí, aqui eu já fiz, então, o próximo eu pulo. Eu vou fazendo assim até o final. Aqui eu tô na minha terceira carreirinha, vou fazer aqui mais uma vez junto com vocês. E já começo fazendo aqui, pegando somente na argolinha de trás. Ó, vou fazer aqui meus 11 pontinhos. Aí, aqui na última carreira eu pego nas duas argolinhas. Faço uma corrente, volto. E vou fazer a mesma coisa. Aqui já no primeiro pontinho já começa fazendo meu pontinho baixo, pegando somente na argolinha de trás. Então, vou fazer até o final. Ó, e aqui eu já vou pular esse, e vou fechar aqui no meio. Então, deu pra vocês entenderem, né? Com esse tamanho aqui, dá certinho dessa forma. Então, eu já pulo aqui, ó, pulo esse e já fecho aqui onde temos as correntinhas. Olha só, vai ficando assim. Aí, eu faço uma corrente, e agora que eu pulei esse eu já faço no ponto. Tá vendo? Pulei esse, então esse eu já faço no ponto. E aqui eu dou início à próxima carreira. Então, eu vou fazendo assim, até chegar lá no finalzinho, aí eu volto com vocês pra gente fechar junto. Fiz aqui as minhas carreirinhas, olha só como que ficou. Aí, aqui eu vou fechar minha última carreira, ó, nesse aqui eu fiz, então nesse eu pulo, ó, fechei a última carreira aqui no espacinho, e aqui já era pra mim começar a outra, né? Então, aqui eu vou fechar aqui, então, vou fazer uma correntinha e fechar aqui onde eu comecei, né? Que aí, no caso, eu não vou subir fazendo outra, porque aqui, ó, a gente já fez a primeira. Então, aqui eu vou cortar o fio, vou deixar aqui um pedaço de fio grande, pra gente tá fazendo a costura. Aí, aqui, se você quiser fazer a costura com o crochê, você faz, ou você faz com agulha de tapeçaria. Eu vou fazer com agulha de tapeçaria. Pra isso, eu vou virar aqui, lado avesso. Deixar aqui do lado avesso. E aqui eu vou unir as duas pontas. Olha só, eu vou unir aqui as duas pontinhas. Vou fazer a minha costura aqui. Então, vou colocar aqui minha agulha de tapeçaria. Ó, vou unir as duas pontas. E aqui eu vou passar, ó, pra cada pontinho, eu vou alinhavando aqui, ó. Vou fazer desse lado aqui. Então, é só você ir fazendo pra cada pontinho e passando a agulha de um lado e do outro. Aí, você vai fazendo assim até o final. Pra ficar bem fechadinho. Olha só aqui. Ó, ficou certinho. Aí, você finaliza aqui. E depois você faz o acabamento aqui do fio. Eu vou virar do lado direito.
Aí, olha só. Ficou assim, ó. Esse fiozinho, depois você arremata ele. Olha só. Aí depois vocês vão ver no corpo como que fica bem bonito esse punho. Então, tá pronto aqui a manga. E por enquanto tá assim, ó. Por enquanto tá um croppedzinho ainda. Então, aqui pra quem quiser fazer um cropped, é só dar o acabamento aqui. E já fica bem bonitinho assim também, um croppedzinho com manga comprida. Agora aqui nós vamos trabalhar aqui na parte da saia. Aqui pro restante aqui da parte da saia, nós vamos trabalhar com fio com ponto altíssimo também. Então, vamos fazer assim, eu virei aqui e vou fazer aqui carreirinhas de ponto altíssimo separado por 3 correntes. Então, aqui você vai vir aqui em qualquer um desses espacinhos, vou usar essa cor aqui, amarela. E aí, eu vou começar agora pelos espaços. Aqui eu fiz o pontinho em cima do outro, mas aí fica a seu critério. Se você quiser fazer pelos espaços também, a partir de agora eu vou fazer aqui pelos espacinhos das 3 correntes. Então, eu faço aqui um ponto baixo para dar início. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, que dá altura de um ponto altíssimo, e vou fazer 3 correntes de separação. Então, são 7 correntinhas aqui no início da carreira. Laço o fio 1, 2 vezes, venho aqui no próximo espaço e faço o meu ponto altíssimo. Puxo 1, 2, 3. 1, 2, 3 correntes de espaço, laço o fio 2 vezes, venho no próximo ponto. No próximo espaço, um ponto altíssimo. 1, 2, 3 carreiras, laço o fio 2 vezes, próximo espaço, ponto altíssimo. E vou fazendo assim por toda a volta. E nessa cor aqui, eu vou fazer por 4 ou 5 carreiras. Vou ver certinho se eu vou fazer 4 ou 5. Então, aqui eu vou fazer, e aí eu vou voltar pra gente mudar de cor, e também a gente vai fazer um aumento, porque a gente vai começar o quadril, então vamos fazer um aumento, tá bom? Aqui eu vou fazer as 4 ou 5 carreirinhas, não sei ainda, vou fazer e vou medir no manequim. Aí eu vou fazer sem aumento, então é só ponto altíssimo, 3 correntes de separação, ponto altíssimo, 3 correntes de separação por toda a volta. E aí, sempre na hora de fechar, eu vou fazer como eu fiz aqui na manga, vocês lembram, né? Eu vou fechar fazendo uma corrente e um pontinho alto pra ficar aqui no meio da corrente, né? Pra gente não precisar caminhar pra começar a próxima carreira. Então, eu vou fazendo, vou fazer aqui minhas carreirinhas sem aumento, só com 3 correntes de espaço e um ponto altíssimo em cada espaço. E aí, eu volto com vocês. Aí, eu vejo, quando eu voltar, eu já vejo se precisei fazer 4 ou 5 carreiras, tá bom? Voltei aqui, olha só, aqui eu fiz 5 carreirinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas nessa cor amarela aqui. Agora, a gente vai fazer, eu coloquei esses marcadores aqui, que a gente vai fazer um aumento. Então, aqui já começa a parte do quadril. Então, o aumento eu vou fazer assim, eu vou fazer um aumento aqui, aí a cada 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, eu faço outro aumento aqui. Aí, você vai fazer o aumento de acordo com o tamanho do quadril da sua cliente. Então, eu com esses 6 aumentos aqui, com esses 5 aumentos que vai dar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 aumentos, já vai dar certo. Então, vou virar aqui, pra gente dar continuidade. Então, aqui, eu vou retirar o marcador e vou fazer aqui em cima do ponto, que tá o marcador, eu já vou começar fazendo o aumento. Então, faço aqui um ponto baixo, faço 3 correntes, e aqui já deu a altura de um ponto altíssimo, com o ponto baixo as 3 correntes. Aí, eu vou fazer mais 3 correntes, que é de separação, laço o fio 2 vezes,
Venho aqui no próximo espaço e faço o meu ponto altíssimo. 3 correntes. Lembrando que agora eu troquei de cor, vou fazer na cor azul. Laço o fio 2 vezes e vou dando continuidade fazendo a mesma coisa que a gente tava fazendo. O ponto vai ser sempre o mesmo, é 3 correntes de separação e o ponto altíssimo no próximo espaço. 3 correntes, ponto altíssimo no próximo espaço. Vamos fazendo assim até chegar lá, onde temos o outro marcador. 3 correntes, ponto altíssimo no próximo espaço. E aqui, pra gente fazer o aumento, a gente faz 3 correntes e faz o ponto altíssimo aqui também, em cima do ponto, que é onde temos o marcador. E sendo assim, aqui eu fiz a mais. Sendo assim, a gente fica com 5 pontinhos a mais, né? Que são 5 aumentos. Então, eu retiro aqui e dou continuidade fazendo dessa mesma forma. 3 correntes. Laço o fio 2 vezes, ponto altíssimo no próximo espaço. Então, assim fica nosso aumento. Então, já fiz um aumento aqui. Ó, fiz outro aqui. Vou dar continuidade assim até o fim da carreira. Aí, com isso, a gente fica com 5 quadradinhos a mais. E nosso aumento vai ser só esse. Então, vou dar continuidade aqui até o fim da carreira. Chegando aqui no próximo marcador, eu faço a mesma coisa. Faço o ponto aqui em cima do ponto alto também, onde temos o marcador. Então, vou fazer aqui até o final da carreira e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, e aqui eu vou fechar daquela mesma forma. Eu vou fazer apenas uma correntinha, e venho aqui, ó, na terceira corrente, que a gente fez um ponto baixo e 3 correntes, né? Venho na terceira corrente, e vou fazer um ponto alto, pra gente fechar aqui no meio. Porque agora a gente vai pegar somente no meio. As próximas carreiras a gente não vai fazer aumento. Então, vamos dar continuidade fazendo 1, 2, 3, 4 correntes, que dá a altura de um ponto altíssimo. Venho no próximo espaço e faço um ponto altíssimo. Não, perdão, 4 correntes que dá a altura de um ponto altíssimo, mais 3 de separação. Então, no início é sempre 7 correntes. Aí, eu venho no próximo espaço e faço um ponto altíssimo. 3 correntes. Próximo espaço, ponto altíssimo. Vou dar continuidade fazendo esse mesmo pontinho. Então, aqui, a gente vai terminar nosso vestido todinho dessa forma. Fazendo 3 correntes e ponto altíssimo no espaço. Aqui, a gente já fez o aumento aqui. Então, aqui a gente não vai fazer mais aumentos. Vamos fazendo assim até o final do vestido. Então, aqui, estou fazendo aqui no azul, vou fazer 2 carreiras na cor azul. Aí, depois vou fazer mais 2 na cor pink. E vou fazer algumas carreirinhas dessa mesma forma. Aí, eu volto, porque a gente tem que fazer uma abertura. Então, eu não sei quantas carreiras eu vou precisar fazer para fazer a abertura. Creio que sejam umas 10 carreirinhas. Contando com essas aqui. Mas eu não sei ainda. Então, vou fazer aqui dessa mesma forma, sem aumento, sem diminuição. E aí, eu vou fazer as minhas carreirinhas, aí eu vou medir e ver onde dá certo de fazer a abertura, de acordo com a foto. Aí, eu vou medir certinho, e aí eu volto pra gente já fazer essa abertura juntos. Então, vou dar continuidade fazendo as minhas carreirinhas. Vou fazer 2 nessa cor azul, depois 2 no rosa pink. E aí, eu vou fazer num amarelo mais claro também. Aí, você vai colocando a cor que você achar melhor. Eu tô fazendo um pouco parecido, não as mesmas cores, mas um pouco parecido com a foto de inspiração. Utilizando mais ou menos as mesmas cores.
Mas aí você faz de acordo com a cor que você tiver aí, ou de acordo com que a sua cliente pedir também, tá bom? Então, vou dar continuidade aqui, fazendo os meus pontinhos, as minhas carreirinhas, e aí volto com vocês. Voltei aqui, olha só, ó, depois dessa carreirinha aqui de azul, que a gente fez juntas, que teve o aumento, né? Eu fiz mais 9 carreirinhas, ó, contando com azul ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou 10 carreirinhas, tá bom? Então, aqui ficou 10 carreirinhas com essa aqui do aumento. Que essa aqui é a parte da sainha do vestido. Então, aqui, eu coloquei um marcador aqui, porque aqui está bem no meio. Olha só, aqui tá bem no meio. E agora, a gente vai fazer a fenda, que é aquela abertura, né? Então, daqui até aqui não teve aumento nenhum, só teve esse aumento aqui, e até aqui não teve mais aumentos, né? Só teve, a gente fez o aumento e continuou fazendo ponto altíssimo com 3 correntinhas de separação. Aqui agora, a gente vai fazer a fenda, e na fenda, a gente precisa fazer aumento, pra ela ficar bem rodadona. Então, aqui eu vou começar, eu vou trocar de cor novamente, e aí vocês vão colocando a cor que vocês achar legal. Eu vou colocar outra cor aqui, aí vou virar. E aqui eu vou fazer, ó, vou começar aqui, e já vou, ó, e na próxima eu termino aqui também. Acho que eu vou começar aqui no meio. Aí quando eu vim com a carreira, eu termino aqui no meio e vou fazendo carreirinhas de ida e volta. Porque vai ficar com abertura aqui na frente. Aqui é o seguinte, aqui tá o meio, eu não vou fazer no meio certinho. Acho que eu vou fazer nesse quadradinho aqui, que na foto tá um pouquinho pra cá do meio. Então, eu vou fazer nesse quadradinho aqui. Então, aqui tá o meio, eu vou começar aqui, ó, um pouquinho pra cá. Então, vou fazer aqui. Eu começo nesse quadradinho, aí venho aqui no meio, faço um ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3, fiz 3 correntes, porque o ponto baixo é da altura de uma correntinha, né? Então, é como se fosse 4 correntinhas. E aqui, pra fenda, eu vou fazer a separação com 4 correntes. Então, são 4 correntinhas pra começar e mais 4 de separação. Aí, eu venho aqui e vou fazer 1, 2, e venho no próximo e vou fazer um ponto altíssimo. Ó, aqui eu vou fazer um aumento em todo o início aqui. Então, não vou fazer nesse próximo, vou fazer nesse mesmo. Eu já vou fazer o altíssimo aqui pra gente fazer um aumento. 1, 2, 3. Então, fiz um aumento aqui já no início. Aí, no final aqui eu faço outro aumento. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, que é de separação. Venho no próximo quadradinho, faço um ponto alto duplo. E aí, eu vou fazer aumentos aqui também. Aqui, eu vou fazer a cada 3 espacinhos, eu vou fazer um aumento. Então, eu fiz nesse aqui, vou contar 1, ó, fiz nesse, né, no primeiro. Então, vou contar 1, aí faço 4 correntes de separação. 2, 1, 2, 3, 4. 3. Aí, na próxima, eu vou fazer um aumento. Então, fiz um primeiro aumento, fiz 3 quadradinhos, e no próximo, eu vou fazer um aumento. O próximo que... o aumento vai ser aqui dentro mesmo. Então, 1, 2, 3, 4. O aumento agora vai ser assim. Aí, eu venho aqui dentro e faço o ponto altíssimo, fazendo um aumento aqui. Então, deu pra entender, né? Um aumento aqui na primeira, aí conto 1, 2, 3 e faço outro aumento. Aí, dou continuidade fazendo a mesma coisa. 4 de separação. Venho aqui e faço
ponto altíssimo no próximo quadradinho. 4 correntes de separação, ponto altíssimo. 4 correntes de separação. E aqui já fiz 3 quadradinhos novamente. Deixa eu ver. Olha só, 1, 2, 3. Então, aqui eu já faço um aumento novamente. 1, 2, 3, 4. E venho aqui dentro mesmo e faço o meu ponto altíssimo. E vou fazendo assim até o fim da carreira, fazendo dessa forma. A cada 3 quadradinhos, eu faço um aumento. Tá bom? Terminei aqui a minha carreirinha. E aqui, ó, no meu último aumento, eu fiquei apenas com 2 quadradinhos aqui pra chegar aqui no final. Mas aí não tem problema. Você faz somente os 2 quadradinhos e faz o aumento aqui. Que é aqui no início e no final, a gente vai fazer um aumento. Então, fiz o aumento aqui. E aqui também tem um aumento. Então, aqui eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntes. E agora eu vou virar, porque agora a gente vai fazer carreirinhas de ida e volta. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntes de separação. Venho aqui dentro e faço um ponto altíssimo. Então, essa carreirinha aqui, a gente só vai fazer o aumento aqui nesse primeiro ponto. Então, aqui a gente sempre vai fazer um aumento até o final da fenda. Então, aqui eu faço o aumento e aí vou fazendo carreirinhas. 1, 2, 3, 4. Vou fazer agora sem aumento, vou fazer assim até o final. Laço o fio e faço um ponto altíssimo no próximo espacinho. 1, 2, 3, 4. Ponto altíssimo no próximo espaço. E vou fazendo assim até o final da carreira, sem fazer aumento. Aí, chegando lá no finalzinho, eu faço esse aumento aqui novamente. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, faço 4 correntes e venho aqui, ó, na 4ª correntinha e faço o meu ponto altíssimo. Aí, aqui eu vou cortar o meu fio, que eu vou trocar de cor novamente. Agora, aqui, eu vou ir fazendo. Olha só, aqui tá o início da fenda, né? Então, vou fazendo assim, dessa mesma forma, ponto altíssimo, com separação de 4 correntinhas, até chegar no final do vestido. E aqui é o seguinte, eu vou fazendo aqui, olha só, aqui, em todo o início, eu vou fazer esse aumento aqui. Vou começar a próxima carreira, pra vocês entenderem certinho. Aqui eu vou fazer com fio laranja. Vou fazer mais 2 carreirinhas com fio laranja. E aí, eu vou trocando de cor. Em algumas, vou fazer 2 carreirinhas, outras cores eu vou fazer uma. E vou vendo aqui como que fica legal. Então, aqui, eu vou subir aqui 4 correntes. Ou 3 correntes, né, que a gente já fez o ponto baixo. Faço 1, 2, 3. Vou subir 4 correntes, mais 4 de separação. Faço o altíssimo aqui dentro, e assim a gente vai fazendo o aumento, que a gente fez um pontinho aqui. Então, a gente fazendo esse pontinho aqui e o pontinho aqui no meio, a gente faz um aumento em todo o início. Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4, venho pro próximo espaço, faço um ponto altíssimo. E aqui eu vou fazer até o final da carreira, aí eu vou fazer mais uma carreirinha dessa mesma forma. Chegando aqui no final, a gente faz a mesma coisa. Faz um aumento aqui também, né? Que a gente faz um pontinho aqui no meio e faz as 4 correntes e faz mais um pontinho aqui bem em cima desse último ponto aqui. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se eu vou precisar fazer mais aumentos aqui no meio, como eu fiz esse aumento aqui. Só que eu não vou mostrar, eu vou fazendo e vou medindo, né? Vou colocando aqui no manequim pra mim ver se vai precisar
fazer mais esses aumentos aqui no meio. Então, vou fazendo assim até o final, e aí eu vou voltar já com o vestido pronto. Não sei quantas carreirinhas eu vou precisar fazer, porque ele é bem lá, dá até no pé. Até passa um pouquinho, né? Fica um pouquinho arrastando no chão. Então, eu vou fazer aqui, e aí eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou dizer pra vocês se eu precisei fazer aumento, e se eu tiver precisado fazer aumento, eu vou mostrar pra vocês em qual carreirinha eu fiz o aumento, tá bom? Porque ele fica bem rodadão, né? Então, não sei se só assim, com esses aumentos que eu fiz, vai ficar legal. Talvez vai precisar fazer mais, além desses do início, que a gente vai fazer em cada carreira. Então, aqui eu vou fazer aqui 2 carreirinhas do laranja sem aumento, aí eu vou medindo. Aí, se precisar, eu vou fazer, e aí, quando eu voltar, eu vou falar pra vocês. Vocês já sabem como faz o aumento, então, só vou mostrar pra vocês onde eu fiz, e vocês vão ver as fotos aí de como ficou no corpo, tá bom? Então, vou fazendo aqui as carreirinhas, tá? Então, até o final vai ser assim, com 4 de separação e altíssimo, né, no meio do ponto. Então, se precisar de aumento, vai ser 1, 2, 3, 4, e aumento assim, tá bom? Então, se precisar de aumento, eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou fazer 3 quadradinhos e vou fazer um aumento no quarto, tá? Que vai ser assim. Então, se precisar, eu vou fazer, e aí eu volto pra mostrar pra vocês onde certinho eu fiz. E aí, eu vou falar com vocês quantas carreiras eu precisei fazer até dar o comprimento do vestido, tá bom? Então, vou fazer todas as minhas carreirinhas aqui e volto com vocês. Voltei aqui, olha só, eu fiz todas as minhas carreirinhas até aqui embaixo. Aqui é o seguinte, eu falei com vocês que eu voltava e falava se eu fiz aumento ou não. Aqui eu não fiz mais aumentos, eu dei continuidade fazendo os pontos altíssimos separados por 4 correntes. E aqui, eu parei de aumentar aqui no início, olha só, aumentei aqui. Aí, quando foi nessa carreirinha aqui verde, olha só, aí eu comecei a aumentar uma carreirinha assim, outra não, porque eu percebi que ele tava fechando muito. Aí, pra ficar retinho assim, eu comecei a aumentar, ó, uma carreirinha, essa eu aumentei, essa eu já não aumentei, tá vendo que o buraquinho tá maior? Ó, essa eu aumentei, essa eu não aumentei. Olha só, essa eu aumentei, aí fui fazendo assim, ó, até o final, aumentando uma assim, outra não, aqui no final. Só no finalzinho aqui, no início e no finalzinho da fenda. A mesma coisa que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Porque aqui, ó, eu tava aumentando em todas as carreirinhas, olha só. Aí, a partir daqui, ó, foi que eu comecei a fazer um aumento sim, um aumento não. Nessa carreira eu fiz aumento, nessa não. Fui fazendo assim até o final, olha só. E aqui eu fiz, ó, contando depois do aumento, que foi na azul claro, então eu fiz, ó, com o aumento, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carreirinhas. Então, da azul pra baixo, que a gente conta da fenda pra baixo. São 18 carreiras. Esse meu tamanho aqui ficou um tamanho bem grande, lá no pé. Mas tem gente que gosta maior, né? Pela foto tá maior ainda. Tá arrastando no chão. E aqui a largura também tá maior. Mas eu vi que o meu ficou bem largo. E aí eu decidi não fazer mais, não aumentar. Mas se vocês quiserem aumentar pra ficar mais largo ainda, é só fazer os aumentos como eu fiz aqui, ó. Da mesma maneira que eu fiz aqui nessa primeira do azul claro. Então, é isso. Vocês vão ver direitinho aí no corpo como que ficou. E aqui eu fiz algumas florzinhas. Olha só, as florzinhas, eu fiz essa florzinha simples mesmo, nem gravei o vídeo. Mas se vocês tiverem dúvida de como fazer, olha só. Eu posso estar gravando para explicar para vocês. E eu vou colocar a florzinha de acordo com a foto. Então, tem uma aqui. Ó, eu vou pregar ela aqui, bem aqui no final da fenda. No início, né, quer dizer, bem aqui. Ó, e tem várias florzinhas, ó.
Aí eu vou pregar aqui de acordo, vou olhando a foto e vou colocando as florzinhas. Então, pela foto, vocês vão ver a posição certinho de colocar. Aí tem uma maior, eu não fiz a maior ainda, mas eu vou fazer, que a gente coloca lá na direção dos seios, de um dos seios. Então, eu vou fazer aqui a grande também, vou colar tudo certinho, e aí eu volto mostrando pra vocês certinho a direção que ficou cada florzinha. E aqui nessa parte de cima, eu vou fazer o acabamento aqui no ombro. Então, vou só fazer uma carreirinha de pontos baixos e fazer uma diminuição aqui porque tá um pouco frouxo, tá tipo caindo quando a gente coloca o vestido. Então, a gente tem que diminuir aqui pra ficar certinho no corpo. Vou virar aqui. Aqui eu vou pegar em qualquer lugar aqui, dessa parte de cima do ombro. Vou fazer um ponto baixo, vou fazer aqui com barbante cru, com barroco cru. E vou fazendo aqui pontinhos baixos. Faço uma correntinha aqui em cima do ponto alto, e aqui no meio eu faço um ponto baixo. Uma correntinha no ponto alto, no meio um ponto baixo. Então, aqui no meio eu vou fazer apenas um ponto baixo. Olha só, que assim eu vou fechando mais aqui a gola. Então, uma correntinha no meio, uma correntinha em cima do ponto. Uma correntinha no espaço, uma correntinha em cima do ponto. Uma correntinha no espaço, uma em cima do ponto alto. Então, eu vou fazendo assim por toda a volta do ombro aqui. Vou fazer aqui até o final e já volto com vocês. Terminei a minha carreirinha aqui, vou fechar aqui no primeiro pontinho com um pontinho baixíssimo. E aqui está pronto. Então, aqui o ombro aqui deu mais uma fechadinha. Aí, ficou assim, ó. Agora, eu vou organizar aqui, colocar as florzinhas. Eu vou colar as florzinhas, você pode estar colando com a cola de tecido. Olha só, aqui vai uma flor maior, que eu não fiz ainda, bem aqui nessa parte dos seios. E essas florzinhas vai aqui, ó, eu vou olhando de acordo com a foto e vou colando. Então, vou fazer aqui a minha colagem, vou colar com a cola de tecido, deixar secar. E aí, eu volto mostrando pra você certinho como que ficou. E as florzinhas são assim, ó, você pode estar fazendo essas florzinhas simples mesmo, bem facinhas de fazer, pra tá colando aqui no vestido. Então, vou terminar aqui, vou finalizar certinho, e aí eu volto mostrando o vestido pronto pra vocês, tá bom?